O que nós estamos priorizando aqui nos cultos de domingo é a questão da missão da igreja, mas a questão de nós sermos a igreja que o mundo vê, que o mundo lê. Nós somos a igreja que o mundo vê. Então, o nosso testemunho, a palavra, o evangelismo. E o nosso tema hoje é cartas vivas. Eu até tinha dito que ia falar na outra semana, acabei não falando. Vamos falar hoje esse tema, cartas vivas. Qual o tema de hoje? Vamos fazer uma oração, curva a cabeça. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença nesta manhã e lhe agradecemos, Senhor, por cada irmão e irmã que está aqui conosco, Senhor. Lhe agradecemos pelo dia de ontem, meu Deus, por esta conferência tão poderosa, tão abençoada. Muito obrigado, Senhor, e que a Tua bênção esteja no coração de cada um dos Seus filhos que participou conosco aqui e que nesta manhã o Senhor também venha nos abençoar, trazendo a revelação da Tua palavra, da Tua vontade, o Teu propósito para as nossas vidas, Senhor. Faz-nos receber, faz-nos entender, faz-nos, Senhor, praticar os princípios da Tua palavra, que a Tua verdade esteja em nós. Pai, retire em nome de Jesus toda barreira, impedimentos, bloqueios à nossa mente, no nosso coração, pensamentos pré-concebidos que impedem que a palavra chegue ao coração. Pai, em nome de Jesus, repreendemos toda a força do inferno que tenta atrapalhar, criar ruídos na comunicação, Senhor, tirar o entendimento da palavra, que saia em nome de Jesus e que Teu Espírito Santo nos dirija nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, irmãos. O nosso texto é 2 Coríntios 3:3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, é sua segunda carta. E ele está dentro de uma abordagem, de um tema, é porque Paulo ele enfrentou muitas dificuldades, porque Paulo tinha uma liderança diferente de muitas pessoas. Ele tinha um dinamismo, uma didática, uma agilidade para fazer o trabalho. E Paulo ele tinha alguns inimigos mesmo dentro da igreja. Pastor, mas como assim inimigo dentro da igreja? Tinha inimigos dentro da igreja. Por quê, irmãos? Porque todos eles vieram do judaísmo. Então eles já tinham uma base religiosa estabelecida, costumes, princípios. O evangelho veio e renovou muitas coisas. Uma base ficou, a base da lei, amar o próximo, amar a Deus, né? Então, a base dos mandamentos ficou. Mas muitas coisas que eles faziam, que eram tradições e que eram rituais, que agora eram desnecessários. Por quê? Porque agora Jesus já tinha morrido na cruz, ressuscitado. Então não havia mais necessidade de certos rituais. Coisas ficaram para trás. Agora não precisava mais, por exemplo, a gente não tem mais que fazer um sacrifício de animais para poder obter perdão de pecados. Agora, o homem poderia falar diretamente com Deus, não precisava mais ter um sacerdote para intermediar. Então, algumas coisas mudaram, outras coisas permaneceram. Princípios de mandamento foram mantidos. Mas coisas novas estavam sendo estabelecidas. Mas muitas pessoas tinham uma dificuldade de assimilar isso. Eles queriam ser cristãos, mas queriam manter os princípios das leis judaicas. E Paulo, irmãos, ele até entendia que no meio dos judeus, que foram criados na religião judaica, ele até entendia que esses irmãos ainda tivessem esses princípios. Ele entendia, ele tinha essa clareza na mente dele de entender que eles foram criados uma grande parte da vida com certos princípios. Então ele ensinava esses principais que eu falei para você, olha, você não precisa mais sacrificar animais, você agora pode falar com Deus.
Agora, alguns hábitos que eles tinham do dia a dia, dos judeus, por exemplo, lavar as mãos, que você vê que é a cerimônia da purificação. O que era? Quando fala assim, lavar as mãos para comer, o que você pensa? Que vai lá, água e sabão, não é isso? Vai lavar. Não, irmãos. O ritual deles era assim, tinha uma bacia de água, enfiava a mão e fazia assim. Era isso. Era um ritual, entendeu? Religioso, não tinha isso assim. E eles faziam, enfiavam a mão na água e tiravam. Aí Jesus até combate isso. Então Paulo tinha essa mentalidade e trabalhava. Por quê, irmãos? Porque Paulo mesmo fala, eu gostaria de ter sido enviado aos meus irmãos da minha terra, os judeus. Mas Deus me enviou aos gentios, aos que não são judeus. Agora, qual é o sentido de pegar um não judeu, convertê-lo a Cristo e colocar ele na tradição judaica? Não tem sentido. Por quê? Porque a tradição judaica já tinha sido abolida com a vinda de Jesus. Como disse Paulo, até entendia que alguns irmãos tinham certos costumes que aprenderam a vida inteira, foi passado de geração em geração. Mas agora, você pegar esses costumes dos judeus e querer enfiar nos que não eram judeus, sendo que em Jesus não precisava dessas tradições, quem tinha e tinha dificuldade de mudar, não ia alterar a vida deles. Eles tinham que crer em Jesus, crer na salvação, orar a Deus, tudo bem. Então os judeus ficavam lá, na deles. Agora esse grupo de judeus cristãos começaram a vir às igrejas que Paulo começou fora de Israel e começaram a querer doutrinar os irmãos que não eram judeus a seguir ritos ultrapassados judaicos, como se fosse parte da religião. E ao mesmo tempo começaram a falar mal de Paulo para os seus discípulos, para as pessoas que ele ganhou. Ah, Paulo não era de Deus, Paulo não é de Deus, Paulo não guarda as tradições. E começaram a ter uma interferência. E começaram a questionar que Paulo realmente tinha feito aquelas pessoas verdadeiros discípulos de Jesus. E é sobre isso que Paulo está escrevendo. Paulo está dizendo, olha, vocês são a carta de Cristo. E quem formou isso em vocês fui eu, através do Espírito Santo. Então, quando ele fala, vocês são cartas vivas, na outra versão fala, né, cartas de Cristo, ele está dizendo o seguinte, as pessoas que convivem com vocês sabem que vocês são de Jesus de verdade. Isso é importante, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes nós, na igreja, temos uma linguagem, uma religiosidade, um jeito de ser, saímos da igreja, tiramos a capa de crente e vestimos a capa do mundo. Então ninguém é capaz de identificar. A gente costuma dizer que é o crente agente secreto. Lá fora ninguém sabe que ele é crente. Na família, um ou outro que sabe. Muita gente não sabe. No serviço ninguém sabe que ele é de Jesus. Lá na faculdade onde ele estuda, na escola, entre seus amigos, entre seus vizinhos, ninguém sabe que ele é de Jesus. Ele não dá pistas nenhuma. É um agente secreto. Na verdade, só secreto, que agente não tem nada. Porque o agente secreto tem uma missão, né? Eles não têm missão lá fora. Porque eles se misturam. Paulo está dizendo para eles, olha, vocês são a carta de Cristo. As pessoas que conviverem com vocês verão que vocês são crentes de verdade. Que vocês servem a Deus de verdade. Vocês não são só um produto do apóstolo Paulo. Vocês realmente manifestam Cristo na vida de vocês. Esses caras vêm de fora e não conhecem vocês. E não sabem quem vocês são de verdade. Então eu fico falando esse monte de bobagem para vocês, mas se eles conviverem e conhecerem vocês de verdade, eles vão entender que a vida de vocês manifesta Cristo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Nós temos que ser cartas de Cristo. Aonde chegarmos, as pessoas devem ser capazes de ler a nossa vida. Ler em nós o quê? Que nós
pertencemos a Jesus. Não é por uma camiseta, por um boné, por um adereço que você use, uma cruz, enfim, não é só isso. Não é errado usar, tá? Estou dizendo que não é isso que vai dizer que você é crente. Mas a sua vida, o seu testemunho, o seu dia a dia vão determinar se você é uma carta de Cristo, uma carta viva ou não. Vamos ver o nosso texto aqui, então. A gente voltou aqui. Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, diz: o mundo lê mais o cristão do que a Bíblia. Leiam vocês. O mundo lê mais o cristão do que a Bíblia. Vocês gastaram a voz tudo ontem. Vamos lá de novo? O mundo lê mais o cristão do que a Bíblia. Então, não está falando que o crente lê mais a Bíblia. Não é lê mais, não, o mundo, as pessoas lá fora, eles leem mais o cristão do que a Bíblia. Quer dizer, eles vão conhecer Jesus através das pessoas que dizem crer em Jesus. Essa é a grande questão. Aí vem a pergunta para você pensar. O que as pessoas têm lido em nós? Só me responder, é só para a gente pensar. Continuando aqui, vamos lá desenvolver o nosso tema aqui. 1. A origem da carta. Então é a carta de Cristo, não é a carta do apóstolo Paulo, é a carta de Cristo. Foi Paulo que formou isso neles, mas ele não formou ele mesmo, ele formou a Cristo nessas pessoas. Então, Cristo é o autor, nós somos a mensagem que ele envia. Então, nós não somos só portadores da mensagem, nós somos a mensagem. Pastor, qual é a diferença? Me explica melhor. Porque você levar uma mensagem assim, tá aqui. Pode não ter nada a ver com você, simplesmente entrega. Agora, você ser a mensagem é que as pessoas são capazes de reconhecer Jesus na sua vida. Pelo que você é, pelo que você fala, como você anda, como você se comporta, não só numa reunião, no discurso, ou numa célula, ou na igreja, mas em qualquer ambiente onde você estiver, você é uma pessoa diferenciada. Porque você manifesta quem é Jesus na sua vida. Então, nós não somos só alguém que leva uma mensagem. Nós somos a mensagem que Cristo escreveu. Cristo é o autor. Ele escreveu isso no nosso coração e agora nós somos a mensagem de Cristo. Diga assim, eu sou a mensagem. Eu sou a mensagem. Muito bem. Tá? Continuando aqui. A palavra grega epístole, no Strong, para quem não sabe, Strong é uma concordância bíblica muito importante. É uma coisa que, se você puder ter, tenha. Porque mostra os termos das palavras, a origem das palavras, tá? Então, uma coisa boa para um cristão ter é uma Bíblia, um dicionário bíblico, concordâncias bíblicas, comentários bíblicos ajudam bastante. Hoje você tem algumas versões online, você pode ter tudo num pacote só, tá? Então ajuda você a entender alguns termos. Às vezes eu falo alguma palavra em grego, que fala, pastor, está estudando grego? Não. Não estou estudando, eu queria estudar inglês. Estou orando, falando, Jesus, tem misericórdia. Né? Preciso falar inglês, irmãos. Me ajuda aí, gente. Ora por mim, pastor. Irmãos, pastor, você quer mudar para os Estados Unidos? Não, irmãos. É porque muita coisa, muito conteúdo você não tem em português. Em inglês você tem acesso a todo tipo de informação. É livro, é material que a gente... No Brasil, irmãos, chega a 20 anos de atraso, 30 anos de atraso. Aí lançou um livro, aí você fala, aí você vai olhar, primeira edição, 1985. Caramba, velho. Então eu preciso não só falar, mas preciso ler, que é mais difícil ainda do que falar, né? Ler inglês. Então, no grego aqui, irmãos, é só um termo e outro que a gente busca, né, numa concordância, num texto, né? Eu não tenho essa formação. Existem algumas faculdades teológicas que você estuda grego e hebraico. Não é o meu caso, tá? Eu não estudei nenhum dos dois. Vamos lá, continuando aqui. Então, a palavra grega epístole significa mensagem pessoal e
intencional. Então, para o que está sendo mandado essa carta, uma epístola, uma carta, aqui diz, é uma mensagem pessoal e intencional. Quer dizer, é para você e eu tive a intenção exatamente de falar isso que eu estou falando. Então, quando o Paulo está escrevendo para esse pessoal, ele tinha intenção que o pessoal não se perdesse pelas críticas desses judeus cristãos que perseguiam as igrejas que Paulo abriu, que Paulo formou. Então, falou, fiquem em paz, vocês são a carta de Cristo, vocês são a mensagem de Deus, né? E também quer dizer que você é uma carta de Cristo, que é uma epístola de Cristo, e você tem uma mensagem pessoal para as pessoas que leem você. Uma mensagem intencional para as pessoas que leem você. Isso é muito forte, mas guarde isso na sua cabeça. Nós somos uma carta de Cristo. Fala assim, eu sou carta de Cristo. Eu sou a mensagem de Cristo. E eu tenho uma intenção. E eu tenho uma mensagem pessoal para as pessoas que estão à minha volta. Isso é muito forte. Porque pode nos impedir de carregar uma Bíblia, pode nos impedir de entregar um folheto, pode nos impedir um dia de reunirmos como igreja. Ai, pastor, aqui no Brasil não, irmão. Vai nessa onda que está indo agora. Vocês estão vendo como é a coisa está, né, gente? Vocês estão vendo, a coisa está... Vamos pegar na oração, não sei se é a prova que Deus quer dar para nós, ou se Deus vai nos livrar disso, ou a gente vai ter que passar por essa prova. Que a coisa caminha para isso. Cada vez mais controlar para o evangelho não ser pregado. Mas ninguém pode impedir de sermos pessoas de Jesus, de sermos cartas vivas. Entendeu? Então, aonde você está, você é uma carta viva. Ela é pessoal, é para a pessoa que está junto com você, e ela é intencional. Eu não só me apresento como representante de Cristo, a minha vida, mas eu tenho uma intenção de falar do amor de Deus para as pessoas, através da minha vida. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês são uma epístola, uma carta, e vocês têm um testemunho, vocês são a palavra viva, porque está funcionando em vocês, e há uma intenção de atingir as pessoas que estão à sua volta. Tá? Continuando aqui. Os ministros são instrumentos. Deus escreve por meio dos seus servos. Então, quando Paulo está falando isso, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não escrevi eu mesmo em vocês. Eu escrevi Jesus em vocês. Eu sou um instrumento de Deus para escrever em você. Mas eu não escrevi de mim. Quando eu falo escrever, é ensinar, doutrinar, corrigir, ser exemplo. Então, Paulo foi tudo isso para aqueles irmãos em Corinto. Então, ele fala isso porque ele falou assim, foi através de mim que vocês encontraram Jesus. Jesus está no coração de vocês hoje, a vida de vocês está assim hoje, porque vocês aprenderam comigo. Mas eu não sou o fim. Jesus é o objetivo. O fim de tudo isso é a pessoa de Jesus. Foram escritos por mim, mas o que eu escrevi não é sobre mim, é sobre Jesus. Então os ministros, o líder, a pessoa que evangeliza, a pessoa que discipula, o pastor, a quem está cuidando de alguém, ele é um ministro, ele está ministrando, ele está abençoando. Nós somos instrumentos. Nós não ganhamos as pessoas, porque para nós ganhamos as pessoas para Jesus. Sabemos que muitas vezes, primeiro a gente ganha a simpatia das pessoas, a atenção das pessoas para nós, e a nós apontamos para Jesus. É assim que funciona. Tá? Diz assim, a graça de Cristo impressa em nós é a tinta com que o Espírito escreve. Então, a graça de Cristo impressa em nós, ela é o quê? É a tinta do Espírito.
Irmãos, aplicação, para a gente entender esse primeiro princípio aqui, que a origem da carta. O servo planta, mas Deus escreve e dá o crescimento. 1 Coríntios 3,6. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, somos nós quem plantamos. Somos nós quem damos as referências, nós que lançamos a semente. Nós fazemos a nossa parte humana com a ajuda do Espírito. E aí o Espírito vai escrever no coração das pessoas, para que elas se tornem filhas de Deus também. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Método da escrita. Vamos lá. Passa a próxima para mim. Obrigado. Com o Espírito do Deus vivo. Qual o método de se escrever? Com o Espírito do Deus vivo. O Espírito Santo é o escritor. Ele não usa tinta, mas o sopro de vida divina, que é a pneuma, né, que é o termo usado. Assim como em Gênesis 2,7, o Espírito da vida nova e interior. Então, o Espírito Santo é quem escreve dentro de nós. Pode ser um instrumento, pode ser uma pessoa falando, ensinando, pregando, aconselhando. Mas, quando nós falamos, que é o pneuma que está aqui, que é o termo que se usa para o sopro de vida, para o fôlego de vida, lá em Gênesis diz que Deus criou o homem e soprou sobre ele o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E ele passou a entender, ter raciocínio, compreender as coisas, diferente dos animais. Os animais foram criados por Deus com o poder da sua palavra. Quando Deus criou o homem, ele formou o homem do barro, era ali só um corpo, e Deus soprou nele o seu espírito, que é o pneuma. E o homem passou a ser alma vivente. Conectou o espírito com um corpo e dentro uma alma. E essa alma é que pensa, que raciocina, que sente. Então, o que nós estamos lendo aqui, é que quando o Espírito Santo escreve algo em você, que é uma carta de Cristo, em mim, que sou uma carta de Cristo, ele escreve com o poder do seu Espírito. Mas alguém falou, alguém soprou. Como assim, pastor? Eu já expliquei para vocês algumas vezes aqui. A palavra escrita, se ela continuar escrita, pode ser no papel, pode ser no tablet, pode ser no celular, pode ser no pergaminho, pode ser no papiro, pode ser no papel de pão da padaria. Nem existe mais papel de pão, né, gente? Pessoa velha é fogo. Quem é dessa época? Que você comprava um pão e enrolava um papel assim. Comprava um pão desse tamanho assim, não? Não é isso? Aí não tinha saquinho, lembra? Enrolava um pedaço de papel branco assim, no meio do pão. Tinha que pegar na parte do pão. O pão ficava aberto assim. Andando na rua. E a gente era criança, minha mãe mandava comprar, a gente era criança, a gente colocava o pão assim. Verdade, irmãos. Ela não está aqui para confirmar, mas é certeza, pode perguntar para ela. Coisa de criança, colocava o pão assim. Voltando aqui, irmãos. Pequenos comentários à parte. Então, independente, né, da onde a carta é escrita, onde está a palavra, ela precisa ser declarada, falada. Essa palavra só tem poder quando ela tem o fôlego, que a impulsiona. Quando é falada, no mundo espiritual, ela passa a ter ação. Quantas pessoas que têm Bíblia em casa e a vida dela não acontece nada? Às vezes você tem uma Bíblia na sua casa, é só um livro lá. Né? Então, o que a gente está entendendo aqui, o Espírito Santo é escritor, ele não usa tinta, mas o sopro de vida divina, que é o pneuma. Assim como em Gênesis 2,7, o Espírito da vida nova interior. Então, quando as pessoas começam a ver em nós alguma coisa. Mas como é que isso foi formado em nós? Através da palavra falada. Quando nós participamos de uma reunião,
quando nós ouvimos uma pregação, um estudo bíblico, quando alguém ora, ministra, nos aconselha, conversamos sobre a palavra de Deus, sobre as verdades de Deus, tudo é palavra falada. Por isso, isso é muito poderoso e ao mesmo tempo é muito perigoso. Por quê? Que do mesmo jeito que você abre portas, que você fala palavras e Deus confirma a palavra que é dele, quando você fala, Deus traz existência, quando você fala coisa que não é de Deus, algum princípio maligno, uma mentira, uma fofoca, enfim, uma palavra errada, um palavrão, quem é que vai pegar essa palavra? Adivinha? Hein? Quem é que vai pegar essa palavra? É o inimigo. É o cão, coisa ruim. Então, tome cuidado com as suas palavras. O que você fala para os outros e o que você fala solto. Como assim você fala solto? Às vezes você fala sobre você mesmo. Eu não estou falando aqui de pensamento positivo, estou explicando para vocês um princípio espiritual. Né? Um princípio espiritual. Quem ensina muito forte sobre isso, se você for lá buscar, você vai achar a apóstola Valnice. Ele fala direto sobre isso. Joyce Meyer, também nos Estados Unidos, fala muito sobre isso. O poder das palavras. O primeiro livro que eu li sobre isso é um livro no começo da década de 80, chamado A Poder em Suas Palavras. Tem até hoje editado esse livro, é muito bom. Né? Acho que o nome do cara é Dom Cossé, alguma coisa assim. Há poder em suas palavras. Então, o que nós falamos pode abençoar, pode salvar, pode transformar. E o que nós falamos pode matar, pode destruir, pode amaldiçoar, pode abrir portas no mundo espiritual que serão contra nós mesmos. Cuidado com o que você fala. Jesus fala que pelas suas palavras você será justificado, ou pelas suas palavras você será condenado. Jesus mesmo falou que nós vamos dar conta de cada palavra inútil que falamos. Vocês entenderem o poder da palavra. Então, esses discípulos aqui da igreja em Corinto foram escritos com o Espírito, mas eles foram abençoados pelo Espírito, escritos, mas o mensageiro, a carta que os transformou em carta, né, foi Paulo. Paulo era uma carta viva. Então ele vivia e falava daquilo. E agora ele abençoa a vida dessas pessoas também. E hoje, no tempo que ele escreve, elas também se transformaram em cartas vivas. Então, nós precisamos estar bem atentos a essa questão. O que nós falamos, como falamos, pode levantar, pode dar vida, pode derrubar e pode até matar. Isso vale, não é só para coisas espirituais da igreja não, viu? Do dia a dia, palavras que os pais falam para os filhos, palavras que você fala para sua esposa, para o seu esposo, palavras que você fala para colegas, para serviço. Não adianta nada você orar muito por uma pessoa, por uma situação, e depois você mesmo desfazer a sua oração. Sabia disso? Tem muita gente que pede oração, faz campanha, faz oração. Senhor, salve o meu marido, muda o meu marido, lá não sei o quê. Aí está orando e Deus está movimentando, irmãos. Você está lidando com gente, as pessoas têm liberdade de escolha. Então, Deus trabalha meios para alcançar essa pessoa. Pastor, Deus tem poder dele chegar lá e automaticamente mudar essa pessoa? Tem. Mas Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. Então, ele vai criar caminhos para que essa pessoa tenha uma experiência com ele. Então, a oração, às vezes, é um processo demorado. Às vezes, demora dias. Ontem, no final da reunião, a pastora Amanda estava falando aqui do testemunho dela, que nós conhecemos, né? De passar um tempo orando para o pastor Dario, que não era pastor ainda. Né? A luta que ela teve, não foi, não, pastor? Né? Cadê o pastor Dario? Escondido em algum lugar. Cadê ele? Ah, tá lá. Deus abençoe. Né? Então, irmãos, muitas irmãs aqui oraram muito para o seu esposo. Não é, irmã Carmelita? Cadê a irmã Carmelita? Não é, pastor Geraldo? Irmãos, quantos oraram por filhos, pela esposa, pela família?
Mas, irmãos, preste atenção. Cuidado. Você ora, pede oração, faz campanha. E depois você mesmo destrói o que você construiu. Você constrói um muro de dia e chuta ele de noite e derruba ele antes de secar. É assim. Por quê? Encontra alguém, como é que tá? Aí, ô, dona Maria, como é que tá o seu marido? Pastor, eu não posso mentir que eu sou crente. E aí, o que você fala? O pastor falou que eu não posso falar. Meu Deus. Como é que está o seu marido? Está nas mãos de Deus. Deus está cuidando da vida dele. É assim que funciona. É palavra de fé. Você lembra de um texto que lá com Eliseu que a mulher estava com o filho morto, ela não parou para dar conversa para ninguém, para chorar, abraçar. Ai, meu filho morreu, me dá um abraço. Não, ela correu até o homem de Deus para resolver o problema dela. Entendeu? Foi sem falar com ninguém. Então, irmão, tem caminhada que você não tem que falar para os outros o que está acontecendo, você tem que falar com Deus. E se você em algum momento tiver que falar com alguém, como é que a mulher falou no caminho? Como é que tá? Vai tudo bem lá? Ela vai tudo bem. E o filho morto em casa. Por quê, irmãos? Porque ela estava crendo que haveria um milagre. Não é mentira, é palavra de fé. Porque se eu tenho fé, para outra pessoa aquilo pode não ser verdade, mas para mim isso é verdade. Porque eu acredito que aquilo vai acontecer. É uma verdade do mundo espiritual que vai se realizar no mundo físico. Primeiro ela acontece no mundo espiritual e depois ela se concretiza no mundo físico. Isso é muito profundo, irmãos. Como eu falei, tem gente construindo de dia e derrubando de noite. Constrói de dia e derruba de noite. Então, cuidado com as suas palavras. Cuidado, tá? Vamos avançando aqui, que o pastor fica empolgado e não termina o culto hoje, né? Emendar um no outro. Vamos lá, gente. A letra mata, pois representa a lei fria e externa. O Espírito vivifica, produzindo transformação. Por que falar isso? Porque o pessoal que perseguia esses irmãos, eles queriam aplicar a lei de qualquer forma sobre os irmãos que não estavam mais debaixo da lei. Nem judeus eram. Então, em vez de fazer bem para eles, ia fazer mal. Ia fazer mal. Agora, o Espírito, ele traz vida, traz transformação. Então, irmãos, o Espírito Santo é a pena viva que escreve Cristo em nós. O cara que escreveu isso aqui é na época da pena ainda, né? Na época que tinha pena, não era caneta Bic, né? Não era a canetinha que escreve no tablet, no celular, né? Na época era pena ainda. Alguém já usou pena para escrever? Deixa eu ver. Eu vou abaixar uma que eu não usei. Pastor Dari, você usou, pastor Dari? Minha mãe usou. Só usou, pastor? Alguém mais usou pena aqui para escrever ou não? Hein? Alguém já usou, né? Né? Tem pelo menos alguma testemunha viva ainda de alguém que usou pena para escrever. Minha mãe chegou a usar caneta tinteiro. Lembra das canetas tinteiro? Não? Quem lembra das canetas tinteiro? Já começou a aumentar as mãos aí, né? Os velhos começaram a aparecer. Um olhava no tinteiro assim, né? Então, aqui no caso é a pena, né? Que escrevia com pena, com tinta para escrever as cartas. Vamos lá, irmãos. O Espírito Santo é a pena viva, quer dizer, traduzindo para os dias de hoje, é a caneta que escreve Cristo em nós. O mundo precisa de vidas cheias do Espírito, não apenas de palavras bem ditas. Quer dizer, não é só falar, mas o mundo precisa de pessoas que realmente, porque nós temos pessoas, presta atenção, que eles falam de Jesus em todos os ambientes. Isso é bom, pastor? É. Mas há um problema. É que muitas vezes ele fala de Jesus, prega para todo mundo, isso é bom, claro, mas no dia a dia as pessoas não veem Jesus nas suas atitudes, nas suas decisões, no seu comportamento. E aí vira um mau testemunho. Porque a pessoa fala, ou esse cara é falso, porque ele fala uma coisa boa e não vive. Ou pior,
a pessoa achar que o evangelho não funciona. Isso é muito perigoso, por mau testemunho. Falar, Jesus está na vida dele. O cara é um sem vergonha. Então, para que eu preciso ir para a igreja? Para que eu preciso de Jesus? Fica do jeito que eu estou mesmo. Vocês entenderam, irmãos? Então, nós temos que ser testemunhas vivas, não só com as nossas palavras, mas também com o nosso jeito de ser, as nossas atitudes, a nossa vida diante do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá, continuando. Lugar da escrita. Nas tábuas do coração. Nas tábuas de carne do coração. As tábuas de pedra, em Êxodo 31, 18, lembram quando as leis foram escritas nas tábuas? Deus escreveu nas tábuas para trazer para o povo de Israel. Simbolizam a lei externa, a lei do Antigo Testamento. Agora o coração, Jeremias 31, 33, Ezequiel 36, 26 a 27, representa a graça interna. Eu não coloquei aí, mas eu aqui com o Jeremias 31, 33, diz assim, ó. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém, irmãos? Então Deus está se comprometendo a escrever, colocar as leis, né, os mandamentos na mente deles e vai escrever sobre o coração deles. Jeremias 31, 33. E o outro texto de referência aqui, Ezequiel 36, é aquele, né? Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, né? Quer dizer, então agora é diferente, irmãos. Agora é diferente. A lei, naquela época, ela era uma coisa imposta. Era uma lei. Agora, irmãos, ela é uma opção. Pastor, existe um outro caminho além de Jesus? Não. Quando falo uma opção, é porque sou eu quem decido obedecer. Antigamente a lei era imposta e havia consequências em Israel para quem não cumprisse essas leis. Penas dentro da nação estipulada pelos homens. As leis eram assim. Ou segue ou vai ter problema. Hoje, eu posso escolher se vou seguir ou não. Pastor, não vai ter consequência? Vai, mas vou ter consequência diretamente com Deus. Assim como o relacionamento é diretamente com Deus. Ele não é externo, ele é interno e se manifesta de forma externa. Ele é de dentro para fora e não de fora para dentro. É um processo invertido. Então, irmãos, agora as tábuas do coração representam o quê? A graça interna, a graça de Deus que está em nós. O Strong, né, que é essa enciclopédia, essa concordância que ajuda a gente a entender certas palavras, traz o termo que é o cardia, que é o coração. O centro da vida moral e espiritual. Na Bíblia, em muitos textos, se fala do coração. Até hoje, quando falamos de emoções e sentimentos, as pessoas usam um coraçãozinho, não é isso? Sim ou não? Um coraçãozinho. Mas vocês sabem que não é o coração. É a alma. Não é o coração, é a alma. Mas o coração é porque ele tem uma movimentação diferente e que se dá para perceber quando a gente vive certas emoções. O coração acelera, diminui o batimento, ele tem certas reações, né? Que são reações no coração que vêm da nossa mente, que vêm da nossa alma, tá? Então, quando Deus fala de coração, não está falando do músculo cardíaco que bombeia sangue para o corpo todo. Está falando da nossa alma, os sentimentos, os pensamentos. Então, é o centro da vida moral e espiritual. Onde eu tomo as decisões, onde eu faço as escolhas da minha vida. Então, está dizendo o seguinte, que ele vai escrever no coração.
dentro de nós as suas leis e os seus princípios. O Espírito escreve em corações regenerados, moldando a obediência em amor. Então, irmãos, o Espírito ele vai ter muito mais facilidade de escrever num coração regenerado. E um coração sem Deus é um coração de pedra. É muito mais difícil. Não é maleável. Agora, um coração regenerado é aquele que o Senhor pode falar. Por isso que o Senhor fala, tirarei o coração de pedra e colocarei coração de carne. Logicamente que era uma metáfora. Por quê? Porque ninguém tinha coração de pedra, literalmente. O coração deles era de carne. Mas era endurecido, exatamente, pastor, endurecido. Não aceitava nada. Nada. Então, quando Deus fala de mudança, fala que agora é um coração que aceita. Um coração que é possível se escrever. E o Espírito Santo, ele tem facilidade de escrever em corações que são regenerados, quer dizer, já foram transformados. Não são mais de pedra, e agora são de carne. Cuidado para o seu coração não voltar a ser de pedra. Se você começar a deixar de ouvir o que Deus... Porque, irmãos, em nenhum momento, o Espírito Santo vai forçar a barra com você. Sempre nós teremos o poder da escolha. Jesus me salvou, transformou meu coração de pedra em coração de carne. Agora, ele vai começar a escrever as suas leis, seus princípios no meu coração, de carne. Mas eu posso rejeitar o que ele está falando. Eu posso não aceitar. Eu posso dizer, não, eu não quero, não, eu não concordo, não, eu não gosto, não, eu não vou fazer. E aí, irmãos, o meu coração começa a endurecer de novo. E chega um ponto que ele volta a ser de pedra. Deus não consegue falar mais nada. Tem gente, irmãos, que às vezes ele vem na igreja só por um hábito religioso e porque não quer ninguém enchendo ele, dizendo, por que você não foi na igreja? Porque ele não tem a mínima intenção de ouvir nada do que Deus está falando. Muitas vezes a pessoa vem só para a igreja para olhar os outros, para criticar, para achar defeito, para achar motivo, está tentando achar um jeito de cair fora da igreja. Ele fica tentando achar um motivo. Aí ele vai olhar para as pessoas. E se ele olhar para nós, seres humanos, vai achar inúmeros motivos. Irmãos, todos nós somos falhos. Do altar para ir, daí para cá. Eu não estou dizendo que só vocês são falhos. Eu também sou falho. Nós, pastores, somos falhos. Vocês são falhos. Eu estou procurando uma igreja perfeita. Se você encontrar, não entre para você não estragar. Certo? Ou então estou procurando uma igreja com a minha? Ô, demônio! Igreja com a sua cara vai ser o cão. A igreja tem que ser parecida com Jesus. Ué? Não é, mas? Irmãos, na igreja nós somos confrontados. Às vezes eu já falei para vocês, irmão, às vezes eu venho aqui, irmãos, e eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes Deus quer incomodar você. E eu estou sendo o veículo da incomodação. Você sai bravo comigo aqui às vezes. E eu não fico preocupado com isso, sabe por quê, irmãos? Porque eu não estou aqui para que você goste de mim, eu estou aqui para falar o que Deus quer que você ouça. Eu não sou candidato a nada, não sou político, não estou sendo eleito a nada, entendeu? Não, irmãos, logicamente, como ser humano, eu quero carinho, gosto do amor dos irmãos, não estou dispensando, pelo amor de Deus. Mas entre vocês gostarem de mim e entre eu dizer a verdade e você não gostar de mim, vou ficar com a segunda opção. Você não vai gostar de mim, pelo menos você vai ouvir a verdade. Entenderam, irmãos? Porque nós que estamos no altar, sofremos uma tentação constante, que é a tentação de sermos aceitos. Né? No caso aqui, por exemplo, eu sou um pastor que está chegando aqui, que já tem muitos pastores aqui, né? Que já estão aqui com vocês há muito tempo. Vocês tiveram o primeiro líder de vocês, aqui já, com uma personalidade muito forte, que libertou vocês, que abençoou vocês, né? E depois veio o bispo Sérgio, que era um bispo, né? Uma pessoa experiente, vivida, abençoada. Quem sou eu na fila do pão? Comparado com esses caras? Não sou bobo, irmão. Você acha que eu vou querer me comparar com eles? Não. Você acha que eu vou concorrer com eles no coração de vocês?
Também não. A única coisa que eu peço para vocês é o seguinte: estejam vivendo o tempo de hoje. Hoje Deus está falando com você hoje. O que Deus falou com você naquela época foi bom e te trouxe até aqui. Mas Deus não parou de falar, Deus continua falando. Então, que não seja por mim, se você, não vou muito com a cara do pastor Estênio, tudo bem. Mas ouça a palavra que Deus tem para você. Ouça a palavra que Deus tem para você. O meu papel aqui é trazer a palavra, a correção, a direção, o apoio, enfim, o confronto. Certo? Mas entenda, você faz a escolha. Você escolhe se você vai continuar a ser uma pessoa que tem um coração sensível ao que o Espírito está falando, ou se você vai rejeitar. Você vai parar de ouvir, parar. Chega uma hora que nada mais entra no seu coração. Você se torna um religioso, alguns deixam a igreja, outros continuam frequentando a igreja, mas com o coração fechado. Tudo que é falado, ele não aceita. Tudo que é falado, ele julga a pessoa que está falando, julga os irmãos, julga a instituição e não ouve o que Deus está falando. Então tome cuidado para você não se perder, mesmo estando dentro da igreja. Tá? Não perca a sua fé. Não perca a expectativa de você vir à igreja e Deus falar com você. Deus pode falar com você enquanto a gente está orando aqui. É só oração. Você pode sentar aí, curvar sua cabeça e Deus falar com você. Você pode ouvir Deus num abraço e em meia dúzia de palavras que você fala com o irmão, com uma irmã aqui. Você pode ouvir Deus nos cânticos, na oração, na pregação. Deus não fala só através da pregação. A principal maneira de Deus falar é através da pregação. Que a Bíblia, Paulo chama de profecia. Profecia não é revelação do futuro. Profecia é a palavra declarada. Então, eu estou pregando aqui, isso é uma palavra profética. Tá? Entenda o termo correto do que a Bíblia diz. Né? Existe dom de revelação, é outra coisa. O que nós estamos fazendo aqui é trazendo a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus. Então, você tem a escolha. O Espírito Santo, ele é um gentleman. Ele é um lorde. E ele respeita você. Ele é educado. Né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, né? Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, ele não chuta a porta, ele não pula a janela, ele não arromba a porta. Ele bate. E ele pede para entrar. Agora, se você abrir a porta, ele vai entrar e vai se relacionar com você. Então, cada vez que você vem à igreja, você tem que abrir o seu coração para o que Deus vai fazer. Às vezes você está orando há muito tempo por uma direção, por uma resposta. O seu milagre está bem assim, ó. O anjo está coçando a mão na sua cabeça assim. É o diabo falar: olha lá, irmão. O que o cara está fazendo aqui? Sangue de Jesus tem poder. Esse pastor esquisito. A bênção está. E aí você, com as suas próprias palavras, você joga fora a sua bênção. Cuidado. Cuidado, vamos lá. Nova aliança transfere a obediência da obrigação para o amor. Scofield. Scofield é um comentarista, tem uma Bíblia chamada Scofield, que é de comentários, é um pastor do começo do século XX que fez comentários na Bíblia. A nova aliança transfere a obediência da obrigação para o amor. Então, na lei era obrigação. Na nova aliança em Jesus é por amor. Não é obrigação, é amor. E a gente sabe que a gente faz muito mais por amor do que por obrigação. Quando você tem amor, você faz muito mais do que deveria. Sim ou não? Faz. É uma pessoa apaixonada? Hein? Você está namorando, apaixonado assim, sai daqui, atravessa a cidade, vai não sei aonde. E até amor. Faz tudo para agradar. Agora, se é obrigação, a pessoa dá desculpa, né? Assim, não? Dá desculpa, não sei, não vou poder, tá chovendo, Não dá, é longe, estou ocupado. Por obrigação, a pessoa sempre arruma um jeitinho de cair fora. Mas quando tem amor envolvido, a intensidade é muito maior. A graça é do amor.
A lei é a obrigação, mas a graça é amor. Então, quando você vê Jesus ensinando no Sermão da Montanha, irmãos, Sermão da Montanha é fantástico, não é? Para quem não estudou, não ouviu, né? Muitos irmãos aqui pegaram o livro do Bispo Sérgio e lá fala sobre o Sermão da Montanha, lembra? Sim ou não? Então lá fala sobre os princípios. São 3 capítulos do Evangelho de Mateus falando sobre o Sermão da Montanha. Jesus veio e subiu o nível. Por que ele subiu o nível? A lei era difícil, pastor? Era difícil. E por que Jesus subiu o nível? Porque agora não é mais lei, agora é amor. Quem ama, o nível dele é muito mais alto. E o compromisso é de coração e não por obrigação. É diferente, irmãos. Vamos lá, avançando aqui. Qual é o propósito da carta? Para ser lida por todos os homens. Para ser lida por todos os homens. Talvez, se você chegar em algum ambiente onde você está, por exemplo, onde você trabalha, talvez você não possa até ser proibido, em algum momento, você falar de Jesus para alguém. Tem empresas que proíbem falar de religião, tem ou não tem? Não pode fazer, o termo é um termo bonito, não se pode fazer proselitismo. Não é isso? O que é proselitismo? É tentar trazer alguém para a sua religião. Não é? Não se pode fazer proselitismo aqui. Então, no serviço não se pode falar de religião. Mas, irmãos, eu sou uma carta viva. Sem falar, as pessoas vão ver Jesus em mim. É disso que Paulo está falando. Não importa o que os judeus estão falando sobre vocês. Quem convive com vocês sabe que vocês são de Jesus e acabou a conversa. Ninguém pode tirar isso de você. Porque você tem princípio, você tem honra, você tem palavra, você tem uma maneira de ser, de se portar, de se comportar, que chama atenção. Uma honestidade, valores. E ali naquele ambiente as pessoas sabem que você é diferente. Irmão, já vivi essa experiência quando eu estava na faculdade, e eu estudava de manhã, já estava velho já, para estudar com a meninada. Quando eu falo velho assim, não é velho para estudar, irmãos. É que eu estudava de manhã, tinha 17, 18, 19, 20. O cara mais velho da minha sala tinha 27. E eu tinha 40. Eu era o tiozão da sala. Eu tinha idade de muitos pais de colegas meus que estavam ali. Não é? Então você chega no começo, e já no primeiro dia perguntaram que cada um de onde vinha, já sabe. No primeiro dia eu falei, eu sou pastor. Pronto. Já no primeiro dia todo mundo já sabia que eu era pastor. E vamos embora, vamos fazer as coisas. Então, no começo, você tem uma resistência de muita meninada, porque o pastor é o estereótipo de pastor, né? É pastor, não sei o quê. Mas, irmãos, a coisa vai, a bagunça daqui, a bebedeira para lá, enfim, as coisas tudo. Aí chega uma hora que a coisa aperta. Eles vão correr em quem? Nos colegas da bebedeira, da balada? Quando precisarem de um conselho para valer, vão pedir para esses caras? Não vão. É nessa hora que você vai poder falar. Porque às vezes você não pode falar. Tem lugar que você pode. Tem lugar que você não pode. Mas você é uma carta viva. As pessoas veem em você que você é diferente. Então, quando eles precisarem de algo mais sólido, algo mais concreto, de um apoio de verdade, eles vão pensar, quem poderia me ajudar? Quem vai poder me dar um socorro aqui? Quem vai me dar um conselho? Não vai pensar na turma da bagunça, você vai pensar em tal pessoa lá. Irmãos, já tive a oportunidade de escola e faculdade de conversar, de aconselhar, de orar por pessoas. E eles vieram pedir. Eles vieram pedir. Porque quando vai convivendo, vai vendo que a gente não é um religioso fanático, um crente doido. Doido a gente é sempre, mas não é? Mas a pessoa vai vendo que há o quê? Um equilíbrio no dia a dia. Vai acompanhando, nós somos cartas vivas. Então, jamais uma pessoa pode falar contra a gente nos princípios que nós estabelecemos. As pessoas podem falar que a gente é crente, que a gente, o termo que se usa para nós agora, quando você vê na TV o pessoal da esquerda dizendo o seguinte, os fundamentalistas são da gente.
É uma palavra para dizer assim, os crentes fanáticos, os doidos. Nós somos chamados de fundamentalistas agora. Cristãos fundamentalistas. Estão falando de quem? Da gente. Que a gente não quer aborto, a gente não quer mentira, a gente não quer esse monte de coisa esquisita aí. A gente não apoia casamento homossexual, enfim. Então nós somos esse tipo de gente. Esse é o termo que eles usam, né? Fundamentalistas. Cristãos fundamentalistas. Você ouviu esse termo, somos nós. Só que, irmãos, na hora que a coisa aperta e as pessoas não têm para onde correr, porque a liberdade, na verdade, a libertinagem deles os levou até ali, ele chegou num beco sem saída. E quem está lá com ele está num beco sem saída também. De repente não percebeu. E ele percebeu, falou, caramba, para onde eu vou? Ele vai precisar de alguém que tem raízes, alguém que está firmado na rocha, que somos nós. Então, às vezes, as pessoas vão te ler por meses. Tem gente que vai te ler por anos, até o momento que Deus vai criar uma oportunidade para você trazê-lo a Cristo. Tem gente que você vai poder testemunhar, falar do amor para eles. Tem gente que ele vai ser resistente ao que você fala. Mas na convivência com você, você sendo uma carta viva, uma carta de Cristo, uma hora a brecha vai aparecer e Jesus vai entrar no coração dele através da sua vida. Fala amém, irmãos? É assim que Deus trabalha. Mantém postura, mantém valores, mantém princípios que Deus vai falar. Então o propósito da carta é para ser lida por todos os homens, tá? O mundo talvez nunca lê a Bíblia, mas lê a nossa vida. Isso aqui é para a gente guardar, né? Cada atitude é uma linha escrita que revela o quê? Cristo. Vou repetir. Cada atitude é uma linha escrita que revela Cristo. Terceiro ponto para a gente guardar do que tudo que a gente falou aqui. Estou fazendo só um resuminho aqui, tá? No lar, amor. No trabalho, integridade. Na igreja, comunhão. Então, irmãos, o que se espera da gente no ambiente do lar? Principalmente, amor. No trabalho, o quê? As pessoas leem a nossa integridade, principalmente no trabalho. Quando fala de integridade, fala de ser correto, ser honesto. Irmãos, de falar e manter a palavra. Tem muito a ver com integridade, né? Princípios, valores. E na igreja, o que se espera de nós, o quê? Comunhão. Irmãos, como na igreja já é um ambiente cristão, se espera, normalmente atitudes cristãs. Não é nada demais certas coisas. Mas você vê gente falhando na vida cristã, dentro da igreja, principalmente por falta de comunhão. Porque na igreja todo mundo é crente. Vai ler Jesus em você? Vai ler, Jesus é bom. Todo mundo aqui já sabe que Jesus é bom. Mas como é que ele vai ler Jesus em você? É pela sua comunhão. Tem gente que não quer ter comunhão com os outros. Não quer estar junto, não quer participar, não quer fazer parte. Ele quer estar no ambiente, mas não quer fazer parte do que está acontecendo ali. Isso é falta de comunhão. Então, o que se espera de uma pessoa que é uma carta viva, no lar, amor. No trabalho, integridade. E na igreja, comunhão. Então guarde essas 3 palavrinhas aí. Pra você entender os ambientes onde nós vivemos. Ok? Em nome de Jesus. Vamos lá. Um coração coerente é um evangelho em movimento. Quer dizer, quem escreveu isso foi Spurgeon, né, que é um pregador muito importante na nossa história. Então, um cristão coerente é um evangelho em movimento. Quer dizer, o evangelho está chegando em todo lugar, mesmo em lugar que ele não pode chegar, ele está chegando, porque um cristão coerente. O que é um cristão coerente, pastor? É uma pessoa que se diz cristão e é coerente com o nome que ele adota para si mesmo, com o termo, eu sou de Jesus, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou crente. Você é coerente com o termo. Quer dizer, você é aquilo que você fala que você é. Isso é coerência, tá? Eu sou crente, mas faz um monte de coisa errada. Então não é coerente
com o termo que você tem. Então, cuidado com isso. Então, para finalizar, irmão, para guardar. O evangelho é mais poderoso quando vivido do que apenas pregado. Vamos falar juntos? O evangelho. O jejum está judiando de vocês, né, irmão? Tem só mais uma semana, irmãos. Vamos lá de novo? O evangelho é mais poderoso quando vivido do que apenas pregado. Vamos lá, segundo ponto, vamos falar juntos. Somos cartas de Cristo, escritas pelo Espírito e lidas pelo mundo. Vamos lá, pessoal, no ritmo aí, vamos lá? Somos cartas de Cristo, escritas pelo Espírito e lidas pelo mundo. Terceiro ponto. Mesmo que muitos não leiam a Bíblia, eles podem ler Cristo em nós. Vamos falar esse de novo, vamos repetir esse. Mesmo que muitos não leiam a Bíblia, eles podem ler Cristo em nós. Maravilha. E o último, que a nossa vida seja o texto onde Deus escreve sua graça e verdade. Mais uma vez, nossa vida seja o texto onde Deus escreve sua graça e verdade. Maravilha. Vamos ficar em pé, vamos orar. Qual é a nossa oração, pastor? Nossa oração é para que sejamos cartas vivas. Que o Senhor, Espírito Santo, tenha liberdade de escrever a sua palavra, os seus princípios no nosso coração regenerado. Vamos orar para que sejamos testemunhas vivas. Que o Evangelho seja visto em nós, não somente por palavras, mas também pela nossa vida no dia a dia. Que as pessoas possam ler Jesus em nós. Pai, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta manhã. E nós estamos, Senhor, aprendendo a Tua palavra, a missão da igreja. E nós aprendemos hoje, Senhor, que somos cartas vivas, cartas de Cristo, cartas que foram escritas, Senhor, com a Tua palavra, escrito com o poder do Teu Espírito Santo. Pai, nós precisamos ser testemunhas vivas em todos os ambientes. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes a nossa vida não tem sido coerente com o nome que nós carregamos, com o termo que nós carregamos, que pertencemos ao Senhor. Pai, nos perdoe, porque muitas vezes falamos palavras, temos ações que não condizem com a Tua palavra, mas que em nome de Jesus nós tenhamos o equilíbrio do Teu Espírito, Senhor, que possamos ser testemunhas falando e testemunhas vivendo no meio de outras pessoas, que as pessoas possam ver o Senhor em nossas vidas, que as pessoas possam reconhecer a transformação de Cristo na nossa vida, principalmente familiares, amigos que nos conheciam antes de virmos para a igreja, que hoje eles possam dizer que cada um de nós foi transformado. Pai, que cada pessoa tem um testemunho, uma transformação de vida. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, quebra as barreiras religiosas, a mentalidade religiosa. Pai, que haja coerência, Senhor, que em casa o Teu amor esteja em nós, que possamos viver este amor. Pai, que no nosso trabalho, Senhor, possamos ser pessoas, meu Deus, críveis, pessoas corretas, pessoas equilibradas, que o nosso testemunho seja verdadeiro no dia a dia. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que na igreja possamos viver a comunhão, o amor, a participação, o compromisso, o envolvimento, Pai, em amor. A Tua palavra diz, e nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós te pedimos, Pai, nos abençoe, nos leve a ser cartas vivas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar, queridos.